o rapper que mais se envolve em beefs, polêmicas e para muitos o rapper mais arrogante do movimento. Seu nome é Prodígio. Eu sou um deus e cada vez que eu entro no buff eu crio anjos novos. Rappers já não querem beef, sabem muito bem que eu não compenso. Por pensarem que eu sou pacífico, os vossos corpos acabam no Atlântico. Para eu pedir porque tu és arrogante. Ficar incrédulo, tipo, não, mas eu sou eu, mas quem é que os rappers atacam? Mas Não, estou a fazer uma pergunta dele. Quem é que os rappers atacam? Qual é o rapper mais atacado da nossa praça? São vários, mano. Isso, então se lá atrás eu não vejo. Young niggas também se atacam bué, não sei o quê. Young niggas eu tive vaidade, eu estou a falar dos big dogs, mano. Estou a Não, falar mas dos também big dogs. quando tu estás tipo, estás em cima é normal. Estou a falar dos big dogs. Existe algum rapper mais atacado do que eu? Não, Força Suprema, não sou versão. Estás a entender? Mas a minha cena é tipo, O que é que vais fazer para não ouvir o Prodígio? Há uma guerra declarada no rap lusófono, e no centro dela há um único nome. Um homem que já teve treta com o maior letrista da lusofonia, que viu um dos seus irmãos mais próximos sair pela porta, que tem toda a comunidade de rap a mencioná-lo constantemente, mas ninguém consegue ignorá-lo. E enquanto o rap inteiro debatia se ele ia responder ou cair, ele continuou a ser o rapper mais ouvido de Angola. Hoje vamos perceber por que é que o rap lusófono não consegue parar de odiar o Prodígio, e por que é que esse ódio pode ser mais revelador do que você imagina. Há um rapper na lusofonia que divide opiniões de uma forma que nenhum outro consegue. Metade das pessoas que ouvem o nome dele ficam com um sorriso porque conhecem o talento, conhecem o histórico, conhecem o que ele construiu. A outra metade fica com uma expressão que é difícil de descrever, não é ódio puro, não é inveja simples. É uma mistura de frustração, de desconforto e de uma pergunta que ninguém ainda conseguiu responder de forma definitiva. Por que é que o rap odeia o Prodígio? Não é uma pergunta simples. E a resposta não vai ser simples. Mas eu prometo uma coisa, quando chegares ao fim deste vídeo, vais perceber que o problema nunca foi o Prodígio. O problema é muito mais antigo, muito mais complexo e muito mais revelador do que qualquer beef, qualquer polêmica ou qualquer letra que ele alguma vez escreveu. Mas antes de chegar lá, precisas de perceber quem é este homem, de onde veio, o que construiu e por que é que o mesmo rap que o celebra não consegue parar de o atacar. Fica até o fim, porque a resposta está no último capítulo. Parece lindo. Nas colunas, putos não brincam comigo, eu sou bully da turma. Juro, me criticam, mas imitam, porque eu tenho flow que cuia, mas não minha company, yeah? Eu sou o puto que disse ao próprio diabo, che, não falar comigo. Para entender o problema que o rap tem com o Prodígio, temos de voltar ao início. E o início não é glamouroso. Não é uma história de menino rico que decidiu fazer rap por diversão. É uma história de um miúdo angolano que foi obrigado a sair do seu país ainda criança, não por escolha, não por aventura, mas por necessidade médica. Vivia com a minha irmã num bairro social sem condições. Minha irmã tinha 2, 3 trabalhos, passava muito tempo sozinho. Mano, eu já fui xota e tudo, estás a entender? Tive que ir para outro país, outra língua, outra realidade, passei por hostel, já tive que fazer business desde documentos a tudo. Estás a falar de uma pessoa ferida, com feridas, minhas próprias feridas, meus traumas. Enquanto Angola ardia numa guerra civil que destruía gerações inteiras, ele aterrou em Portugal praticamente sozinho, na companhia de irmãos mais velhos, num país que não era o seu, numa cultura que não era a sua, numa língua que era a mesma, mas soava diferente. E foi exatamente nesse vazio, nesse espaço entre dois mundos onde não pertencia completamente a nenhum, que ele encontrou o rap. Começou a escrever rimas aos 12 anos, não porque alguém lhe disse que era bom, não porque havia um plano de carreira, mas porque o rap era a única coisa que conseguia dar forma ao que sentia, o peso de crescer longe de casa, a pressão de se provar num país que olhava para ele como estrangeiro, a vontade de mostrar que havia algo dentro dele que o mundo ainda não tinha visto, e o mundo demorou a ver. Mas quando viu, não conseguiu mais ignorar. A primeira mixtape chegou em 2011, O Alquimista. E foi ali que o rap lusófono percebeu que havia algo diferente naquele rapaz. Não era apenas técnica, não era apenas flow. Era uma capacidade de contar histórias que te puxava para dentro da música antes de perceberes o que estava a acontecer. Faixas como Cigana, Dona Rosa e Faz Parte mostraram um prodígio que sabia fazer o que poucos rappers conseguem, fazer-te sentir que aquela música foi escrita especificamente para ti. E o público correspondeu. Milhões de visualizações construídas organicamente, sem rádio, sem televisão, sem o apoio de nenhuma grande estrutura.
Apenas música e pessoas que a passavam umas às outras porque não conseguiam guardar aquilo só para si. Manega, quem diria? Até eu próprio tô estúpido. Ontem não me curtiam. But fuck that, forget y'all. Hoje as cenas. Nasci para ser o melhor, por isso eu tenho medo. Os anos que esse gajo. 3. Eu já lhe percebo muito bem. Há 2 anos e meio. Só procura de novos amigos. Depois vieram os Angola Music Awards. Depois veio a Meo Arena. Depois vieram os milhares de fãs em Luanda que o recebiam como se fosse uma figura histórica e não apenas um rapper. A Força Suprema, o grupo do qual faz parte, tornou-se o maior fenômeno do rap lusófono da sua geração. Quando chegavam a Angola, eram recebidos como os Beatles nos anos 60. Havia gritos, havia lágrimas, havia pessoas dispostas a esperar horas apenas para estar perto deles por um segundo. E no centro de tudo isso, sempre presente, sempre polêmico, sempre impossível de ignorar, estava ele. Mas aqui está a primeira pergunta que este vídeo coloca. Como é que um homem que construiu tudo isso, que saiu do zero, que conquistou Angola, Portugal e Moçambique com a própria música, se tornou ao mesmo tempo um dos rappers mais odiados da lusofonia? O que aconteceu entre o miúdo que escrevia rimas aos 12 anos e o rapper que hoje divide multidões ao meio? A resposta começa a aparecer agora. E ela tem um nome muito específico. E a verdade é que os factos não mentem. Chegar ao fundo destas histórias, cruzar os dados de pesquisa lírica e histórica, ajustar cada áudio e passar noites sem dormir na edição. Tudo isso para entregar este nível de documentário exige uma infraestrutura muito séria. Se tu estás a acompanhar esta análise a partir de Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, Estados Unidos, França ou em qualquer lugar da diáspora e reconheces o valor real desta produção, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para não perderes os próximos vídeos. E se queres ir mais longe, tu podes financiar este trabalho. Clica no botão valeu demais aqui embaixo ou junta-te à nossa área de membros para apoiar diretamente a nossa estrutura. Deixa o teu suporte porque o próximo capítulo começa agora. O nome chama-se ego, mas não o ego que toda a gente tem e que é necessário para sobreviver no rap. O ego do prodígio é de outra natureza. É construído, é calculado, é colocado em cada verso com uma precisão que ou te fascina ou te irrita e raramente deixa alguém indiferente. Todos os rappers num caixão, eu vos humilho. Tantos corpos numa caixa, tipo matraquilhos. Para perceber de onde vem esse ego, tens de perceber uma coisa fundamental sobre o prodígio que a maioria das pessoas ignora completamente. Ele não cresceu a ser celebrado. Cresceu a ter de se provar. Num país que não era o seu, numa cultura que o olhava de lado, num rap que ainda não sabia bem o que fazer com um angolano que rimava em português europeu com sotaque africano. E quando alguém passa anos a ter de se provar, quando alguém constrói tudo do zero sem que ninguém apostasse nele, chega um momento em que essa pessoa decide parar de pedir licença para existir. E foi exatamente isso que o prodígio fez. Parou de pedir licença. E o rap nunca lhe Pode dizer que não, nega, se eu sentir que é sim. Eu não bifo com rappers que não tenham estábulo em casa. És meu fã. Minha companhia, yeah. Eu sou o puto que disse ao próprio diabo, não falar comigo. Pensa numa frase como: eu sou o puto que disse ao próprio diabo que não falasse comigo. Pensa no que é preciso ter dentro de ti para escrever uma linha assim e colocá-la numa música sem pestanejar. Não é arrogância vazia. É a declaração de um homem que olhou para tudo o que o mundo tentou fazer e decidiu que nenhuma força, nem humana nem outra, ia definir o seu limite. E o público dividiu-se exatamente ali. Os que entenderam aquela postura como força aplaudiram. Os que não conseguiram separar a confiança da arrogância começaram a construir o ressentimento que alimenta as críticas até hoje. E as letras não ajudaram a apagar essa divisão, alimentaram-na. Quando ele rima que todos os rappers cabem num caixão, e que ele os humilha, quando diz que não beefa com rappers que não têm estábulo em casa, quando declara que perguntando às estrelas do Palop, todas querem um verso seu, está a fazer algo muito específico. Está a usar o rap exatamente para aquilo para que foi inventado, para declarar supremacia num espaço onde a palavra é a única arma que conta. Mas o problema é que o rap lusófono, especialmente o rap de intervenção que dominou a cultura durante décadas, não foi construído para a ostentação.
foi construído para a denúncia, para a consciência, para o ativismo. E quando o prodígio chegou com o seu street luxury, com as suas marcas de luxo, com o seu ego construído em verso, bateu de frente com uma identidade cultural que o rap lusófono levou décadas a construir. E foi exatamente dessa colisão que nasceu o maior conflito da carreira do prodígio. Um conflito que não começou com um bife declarado, que não começou com uma diss track direta, começou com uma música. Uma música que um dos maiores letristas da lusofonia lançou em 2017 e que acendeu um rastilho que ainda hoje arde. E a história desse conflito é muito mais complexa do que qualquer pessoa que a seguiu nas redes sociais alguma vez percebeu, porque há camadas nessa história que ninguém ainda puxou até ao fim. E é isso que vamos fazer agora. Piroso do caralho, prodigioso para eles, para nós mais um paspalho. Era 2017. Valete voltou ao microfone depois de anos de silêncio. E quando Valete volta, não volta de mãos vazias. Volta com rap consciente. Uma música que começa com uma frase que funciona como um soco direto na cara de tudo que o rap se tinha tornado: geração Snapchat ancorada no narcisismo, terceira guerra mundial entre Ocidente e jihadismo. E nós com rimas de ostentação e materialismo. 3 linhas. 3 linhas que resumiam anos de frustração acumulada de um homem que tinha dedicado a vida ao rap de intervenção e que viu um movimento que ajudou a construir a ser engolido por uma nova geração que preferia falar de marcas a falar de Angola. E o movimento inteiro parou, porque quando o Valete fala, o rap lusófono ouve, não por imposição, por respeito, por peso histórico. Por décadas de versos que custaram algo real ao homem que os escreveu. 5 palavras que fizeram o rap lusófono explodir. Porque toda a gente ouviu, toda a gente percebeu. E toda a gente ficou à espera de ver o que ia acontecer a seguir. O que aconteceu foi inesperado. Valete saiu a público com um comunicado a dizer que a música não era direcionada para o prodígio. Que o problema era macro e não individual, que o hip hop estava a perder a sua matriz humanista e contracultural, e que a crítica era ao sistema e não a um homem. E aqui está o detalhe que ninguém na altura processou corretamente, mesmo que Valete dissesse a verdade, mesmo que a música não fosse dirigida especificamente ao prodígio. O fato de toda a gente ter lido aquela linha e pensado imediatamente no mesmo nome diz tudo o que precisa de saber sobre como o rap lusófono via o prodígio naquele momento. Não foi Valete que criou o problema. Foi o espelho que ele levantou. Ok, cool, estás a ver? E a cena do prodigioso do caralho é óbvio, mano. Tipo, foda. Mano. A série é óbvio, mano. Prodigioso do caralho, mano. Eu não sou qualquer Mas pessoa. fizeste o link da cena do prodigioso Não, com, aconteceu por causa uma cena. histórico? Não, aconteceu uma cena aconteceu uma cena atrás das cortinas que me chamou a ligaste? atenção e eu linkei. Okay. Mas a cena do prodigioso do caralho é óbvio, mano. Eu não sou qualquer pessoa. Não é tipo. Mano, um gajo põe muito trabalho nesse mambo. Um gajo não é qualquer pessoa. Se um gajo. Se eu não fosse eu, podia ficar incrédulo. Tipo, não, mas eu sou eu. Mas quem é que os rappers atacam? Mas Não, estou a fazer uma pergunta dele. Quem é que os rappers atacam? Qual é o rapper mais atacado da nossa praça? São vários, mano. Isso, então se lá atrás eu não vejo. Young Niggas também se atacam bué, não sei o quê. Young Niggas, ok, vai dar. Eu estou a falar dos Big Dogs, mano. Estou a falar dos Big Dogs. Quando tu estás, tipo, estás em cima, é normal. Estou a falar dos Big Dogs. Existe algum rapper mais atacado do que eu? Não, Força Suprema, não sou versão. Estás a entender? Mas a minha cena é tipo, mas vocês também atacam. E o prodígio não ficou em silêncio. Nunca ficou em silêncio. Lançou RAP Retaliações Antes da Paz, uma faixa onde colocou tudo o que sentia sem filtro e sem desculpas. Questionou a ideia de que Angola só tinha um problema quando havia outros países africanos com as mesmas feridas. Desafiou a narrativa de que o rap de ostentação era menos válido do que o rap de intervenção. E fez uma coisa que poucos rappers têm coragem de fazer: recusou pedir desculpa por ser o que era. Recusou baixar a cabeça perante um homem que o rap inteiro respeitava. E essa recusa, dividiu o movimento de uma forma que ainda não sarou completamente. Porque há uma parte do rap lusófono que olhou para aquilo e viu um homem com coragem, que viu alguém que não se curvou perante a pressão coletiva de um movimento que tinha decidido que ele estava errado. E há outra parte que olhou para o mesmo momento e viu arrogância, viu um rapper que não conseguia aceitar a crítica, que não tinha maturidade para reconhecer que havia algo de válido no que Valete dizia. E essas duas leituras do mesmo momento, essas duas formas completamente opostas de ver a mesma coisa, são a chave para perceber tudo o que veio a seguir. Porque o conflito com o Valete foi apenas o início. O que veio depois foi muito mais pessoal, muito mais difícil de ignorar.
O Valete, né? Tipo, tem um estatuto, tem um big dog. Tu estavas mesmo tipo, disposto a cair mesmo com o Valete? Tipo, tinhas bonito? Estás mesmo disposto a cair com o Valete? Não estava, estou disposto a cair com qualquer pessoa, mas é por isso que eu faço rap. Faça o mesmo que eu faça, que eu não esteja disposto a cair com ele se fizer sentido para mim. Fizer sentido para mim, porque eu não dou boleia. Isso eu não dou boleia. Prodígio. O Valete, mano. Vou tirar os meus óculos. Tira Eu acho que tu não estás a perceber uma cena. Valete, bro. Eu acho que tu não estás a perceber uma cena. E eu nem quero arrastar isso porque o homem não está cá e o gajo não gosta de falar de people na sua ausência. Mas Não é dá fixe. Não existe um mano que faça esse mambo de hip hop que eu sinta genuinamente que tem cardio para correr comigo. Mano, eu vou dedicar a minha vida a ti. Tu não tens essa coragem, mano. Tu a falar do fundo do meu coração. Eu não conheço um nega no game, não é pro Valete, porque eu acho que o Valete empurrou-me há 2 anos atrás ou 3 anos, em 2017 eu empurrei ele não respondeu, então não há nada que eu queira falar com ele em termos disso, da música, estás a ver? Um irmão está a fazer a cena dele, espero que corra tudo bem, mas ele empurrou-me em 2017, eu lhe empurrei de volta, ele não me empurrou mais, então... Mas a minha dica é exatamente esse mambo. Tu sentiste que o rap consciente era, tipo, que ele empurrou-te, pronto, sentiste esse mambo, mas por quê? Estás a ver? Qual é a dica? Epa, tem uma conversa que eu não posso mesmo dizer aqui porque envolve outras pessoas. Boa gente mandou uma música, se calhar não se calhar, muito de certeza pela pessoa que ele é e pelo que ele representa para o movimento, estás a ver? E eu não liguei, mas depois passou-se uma cena em Behind Those que me fez tipo ficar, ok, cool, estás a ver? E a cena do prodigioso... Se o conflito com o Valete foi o rastilho, o que aconteceu com o Dizzy foi a explosão. E para perceber a explosão, tens de perceber quem é o Dizzy dentro desta história. Porque o Dizzy não é apenas um rapper que saiu de um grupo. O Dizzy é a consciência melódica de tudo que a Força Suprema representou nos seus melhores momentos. É o lado humano, vulnerável e orgânico de um movimento que o Prodígio sempre representou com frieza, com dureza e com a armadura do ego construída verso a verso. E quando esses dois mundos se separaram, quando a alma melódica e a armadura de ego deixaram de partilhar o mesmo espaço, o rap lusófono escolheu um lado. E esse lado não foi o do Prodígio, mas a história é mais complexa do que parece. Porque a saída do Dizzy da Dope Music não foi um momento único e definido, foi um processo, foi uma acumulação de tensões que o público foi sentindo através de músicas, de entrevistas, de publicações nas redes sociais que nunca diziam tudo, mas diziam sempre o suficiente para alimentar a especulação. E o Prodígio, fiel à sua natureza, nunca tratou o assunto com a delicadeza que uma parte do público esperava. Numa entrevista que correu o rap lusófono de ponta a ponta, disse algo que ficou gravado na memória de toda a gente que ouviu. Disse que o Dizzy viveu com ele e não foi ele que viveu com o Dizzy. 5 palavras. Simples, diretas e devastadoras para quem as ouviu como o que eram, uma declaração de hierarquia entre 2 homens que o rap tinha sempre visto como iguais. E o rap não perdoou aquilo, porque há uma linha muito fina entre ser direto e ser cruel. Há uma linha muito fina entre ser honesto e usar a verdade como arma para diminuir alguém que um dia chamaste de irmão. E para uma parte significativa do movimento hip hop lusófono, aquela entrevista cruzou essa linha. Não porque o Prodígio estivesse necessariamente errado nos factos, mas porque a forma como escolheu dizer aquilo revelou algo sobre o seu caráter que os críticos já aproveitaram imediatamente para alimentar a narrativa que já vinham construindo há anos, a de que o Prodígio era um homem que colocava o ego acima de tudo, acima das amizades, acima das lealdades, acima das pessoas que tinham contribuído para o construir. Dizzy fora dos Dope Boys. Não, isso não é coisa. Aparentemente, digo aparentemente porque nunca saiu tipo uma informação dizer que já não estou, né? Mas está aparentemente fora da Força Suprema. O Monster e o Dizzy já não falam há um bom tempo. FS ainda é for life? Quem ouve a nossa música sabe que a FS nunca fomos só nós. Né? E quando a gente diz FS for life, estamos a falar de nós, mas não estamos só a falar de nós, estamos a falar dos nossos feitos. Estamos a falar daquilo que a gente fez. Estamos a falar de pessoas que saíram literalmente do nada, né? Para impactar a vida de pessoas. Eu formei pessoas, literalmente, e no sentido figurado. Pessoas que eu paguei mesmo a faculdade, as pessoas que se formaram por causa da minha música, entende? E então aconteceu algo que ninguém esperava. Algo que abanou o rap lusófono de uma forma que ainda hoje se sente. Em 2025, o Prodígio e o Valete, 2 homens que o rap inteiro tinha como rivais irreconciliáveis, lançaram juntos uma música chamada A Salvação. Uma colaboração que parecia impossível. Uma reconciliação que o público recebeu com surpresa, com entusiasmo e com uma pergunta imediata: se o Prodígio conseguiu fazer as pazes com o Valete. Por que é que ainda havia tensão não resolvida com o Dizzy?
Por que é que o homem que estendeu a mão ao seu antigo rival não tinha estendido a mesma mão a alguém que um dia chamou de família? E foi exatamente nesse momento que o Dizzy fez uma publicação nas redes sociais que o rap lusófono dissecou durante semanas, sem citar nomes, sem acusações diretas, mas com uma clareza que não deixava margem para interpretação. Falava de alguém capaz de fazer as pazes com um antigo rival, com quem chegou a envolver outros em guerras, mas que ainda guardava rancor de quem um dia chamara de filho. E acrescentou que a salvação era realmente individual, que 2025 seria o ano da revelação. E o rap lusófono leu aquilo e ficou em silêncio por um momento. Porque pela primeira vez em anos, havia uma voz que estava a dizer em público aquilo que toda a gente sussurrava em privado. Que havia uma incoerência no centro da narrativa do prodígio que ninguém tinha ainda conseguido nomear tão claramente. E essa incoerência é a chave para perceber tudo, porque é ela que responde à pergunta com que este vídeo começou. Mas ainda não chegamos lá, porque antes de chegar à resposta, há ainda uma camada desta história que ninguém puxou até ao fim, e é a mais reveladora de todas. E essa camada tem a ver com algo que vai muito além do prodígio como pessoa. Tem a ver com o que ele representa dentro de um contexto cultural muito maior. Porque o rap lusófono não é apenas música, nunca foi apenas música. É uma ferramenta política, é um escudo social, é a voz de gerações que cresceram em periferias onde a única forma de ser ouvido era pegar no microfone e dizer a verdade em verso. E foi exatamente dentro desse contexto, dentro dessa tradição pesada e carregada de história, que o prodígio decidiu construir a sua carreira de uma forma completamente diferente. E essa diferença é o verdadeiro centro de tudo. O rap lusófono foi construído sobre uma ideia muito específica de autenticidade. A Zagaia em Moçambique arriscou a liberdade para dizer o que dizia. Valete em Portugal construiu uma carreira inteira sobre a denúncia do racismo institucional, da violência policial, da invisibilidade dos filhos de imigrantes africanos numa Europa que os queria mas não os reconhecia. MCK em Angola usou o microfone como arma direta contra um regime que tinha poder para o destruir. Estes homens pagaram um preço real pelas palavras que colocaram nas músicas. E foi esse preço, essa disposição para sacrificar algo real pela verdade, que definiu durante décadas o que significava ser um rapper respeitado na lusofonia. E então chegou uma nova geração. Uma geração que cresceu ao ouvir esses homens, mas que chegou ao rap num momento diferente. Num momento em que Angola começava a ter uma classe média. Num momento em que havia dinheiro a circular, em que havia marcas de luxo a entrar nos museques, em que o sucesso financeiro deixou de ser uma impossibilidade e começou a ser uma aspiração real para jovens que tinham crescido sem nada. E o prodígio foi o primeiro a perceber que havia espaço para um rap que falava dessa nova realidade. Um rap que não negava as origens, mas que celebrava a chegada. E não fingia que a pobreza era uma virtude, mas que dizia abertamente, e eu saí de lá, eu construí isto, e não me vou desculpar por isso. E esse posicionamento era genuíno, não era calculado, não era uma estratégia de marketing. Era a expressão honesta de um homem que tinha saído de Angola criança, que tinha crescido em Portugal sem estrutura, que tinha construído tudo com as próprias mãos e que não entendia por que é que havia de fingir que isso não tinha valor. Mas o problema, e aqui está o núcleo de tudo, é que o rap lusófono ainda não estava preparado para esse tipo de narrativa. Ainda estava preso à ideia de que a autenticidade significava sofrimento, que um rap verdadeiro tinha de estar sempre do lado do oprimido e nunca do lado do vencedor. E quando o prodígio apareceu a celebrar a vitória em vez de chorar a derrota, o movimento não soube o que fazer com ele. Os puristas rejeitaram-no. Os acadêmicos do rap lusófono classificaram o seu trabalho como superficial. Os defensores do rap consciente usaram-no como exemplo de tudo o que estava errado com a nova geração. E o prodígio, fiel à sua natureza, incapaz de dobrar o joelho perante uma crítica que não reconhecia como legítima, respondeu com mais ego. Formaram por causa da minha música, entende? Então quando eu digo for life, isso ninguém vai conseguir apagar. Pode ser o maior hater, não toco o bico, a te doer bué, porque esse gajo tem que não sei o que roxar. Nunca vais apagar isso. Estás a ver? Há pessoas que conseguiram, seja pouco. Com mais ostentação, com mais declarações de superioridade que só alimentavam o ciclo. E o ciclo nunca parou. Tornou-se numa máquina perpétua. Quanto mais o criticavam, mais ele declarava supremacia. Quanto mais declarava supremacia, mais o criticavam. Mas aqui está a ironia que ninguém ainda colocou na mesa de forma direta.
Em 2025, quando o Prodígio e o Valete lançaram A Salvação juntos, quando os dois lados desse debate histórico se sentaram no mesmo estúdio e gravaram uma música que dizia que o inimigo real não era um nem outro, mas o sistema que os queria divididos, algo mudou. Não no rap. No Prodígio. Porque um homem que nunca tinha pedido desculpa a ninguém, que nunca tinha reconhecido publicamente que havia algo de válido nas críticas que lhe faziam, esse homem sentou-se ao lado do seu maior crítico e gravou uma música sobre reconciliação. E esse momento, é a chave para a resposta que este vídeo inteiro estava a construir. Porque esse momento prova algo sobre o Prodígio que os seus críticos nunca quiseram reconhecer. E prova algo sobre o rap lusófono que os seus defensores nunca quiseram admitir. E é isso que o capítulo final vai revelar. O rap não odeia o Prodígio, nunca odiou. O que o rap lusófono sempre teve com o Prodígio foi algo muito mais complicado do que ódio e muito mais honesto do que admiração. Foi um espelho. E ninguém gosta de olhar para um espelho que mostra coisas que não quer ver. Porque o Prodígio representa uma contradição que o rap lusófono carrega dentro de si há décadas e nunca teve coragem de resolver. De um lado, um movimento construído sobre a ideia de que o rap é uma ferramenta de resistência, de consciência, de intervenção política. Do outro lado, uma geração inteira de jovens que cresceu nessa tradição, mas que chegou a um ponto onde queria também celebrar a vitória, queria também falar do dinheiro que ganhou, queria também usar o microfone para dizer que saiu da miséria e não voltou mais. E o Prodígio foi o primeiro a dizer isso em voz alta, sem pedir licença, sem se desculpar, sem fingir que a ostentação e a consciência não podiam coexistir no mesmo verso. E o rap não soube como lidar com isso, porque é muito mais fácil atacar um homem do que questionar as próprias convicções. É muito mais fácil chamar alguém de arrogante do que admitir que talvez a definição de autenticidade que o movimento tinha construído fosse demasiado estreita para caber toda a experiência humana que o rap devia representar. É muito mais fácil dizer que o Prodígio trocou a alma pelo dinheiro do que reconhecer que talvez haja mais de uma forma de ser um rapper verdadeiro na lusofonia. E então chegou a salvação. E com ela chegou a prova definitiva de que nenhuma das narrativas sobre o Prodígio era completamente verdadeira. Nem a do homem sem consciência que só pensa em ego e ostentação. Nem a do gênio incompreendido que nunca errou. A verdade, como sempre, estava no meio. Era um homem complexo que usou o ego como armadura porque aprendeu cedo que sem armadura não sobrevivia. Que celebrou a vitória com intensidade porque conheceu a derrota de perto. Que declarou supremacia em verso porque foi o único espaço onde sempre se sentiu verdadeiramente livre para ser exatamente quem era sem pedir licença a ninguém. E o Dizzy, e o Valete, e o Shankara, e o Red Neutro, e todos os conflitos e todas as polêmicas e todos os beefs e todas as indiretas que alimentaram anos de debate, no fundo eram todos sintomas da mesma coisa. De um rap lusófono que ainda estava a tentar perceber o que queria ser, que ainda estava a negociar entre o passado que o construiu e o presente que o desafiava. E o Prodígio no centro de todas essas tensões, amado por uns, odiado por outros, impossível de ignorar por todos, foi o catalisador involuntário desse debate. O homem que sem querer obrigou o rap lusófono a olhar para si próprio e a perguntar: o que é que nós realmente somos? O que é que nós realmente queremos ser? E é por isso que o título deste vídeo não é uma acusação, é uma pergunta. Por que é que o rap odeia o Prodígio? Porque o rap não consegue odiar aquilo que não reconhece em si próprio. E o rap lusófono reconhece no Prodígio muito mais do que alguma vez esteve disposto a admitir. Reconhece a necessidade de se provar. Reconhece a dificuldade de ser grande num espaço que foi construído para os pequenos. E reconhece acima de tudo a contradição de querer ser autêntico num mundo que muda mais rápido do que qualquer definição de autenticidade consegue acompanhar. O rap não odeia o Prodígio. O rap odeia o espelho. E o Prodígio, queira ele ou não, é o espelho mais honesto que o rap lusófono alguma vez teve.